Para quem não me conhece, eu sou o Zaio, você está no meu canal Fala Zaio. Minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. E uma das redes sociais onde eu tenho o feedback mais próximo com vocês é lá no Instagram. Se você não segue, segue lá no Instagram, que é nós. É onde a gente pode ter um contato mais próximo, beleza? Depois das denúncias lá do pastor do Zap Zap de Francisco Beltrão, apareceu novos personagens. Uma que atravessou o caminho, que está envolvido, o marido dela, ela também, que foi o anterior, o pastor anterior ao pastor do Zap Zap, que é a pastora da Cabritona, e envolvido com o esposo da pastora Cabritona ali, apareceu uma outra personagem, que na verdade são parentes. É um tal de pastor agiota, e mais conhecido no meio dos mais próximos como curto e grosso. E o vídeo de hoje é exatamente sobre esse pastor curto e grosso, o pastor agiota. E eu gostaria de pedir ao pastor senhor curto e grosso que me explique, ou explique para os membros, porque tem muita gente mandando as denúncias aí e querem satisfação. Como é que é essa história que você usa o próprio dinheiro da igreja para agiotagem, tipo para emprestar e cobra juros altos, inclusive investe, tira o juro, devolve? Que história é essa? Deixando de aplicar o dinheiro da igreja para benefícios da própria instituição, inclusive reclamando que a região está passando por crise. Até o senhor Malfioso esteve aí na região juntamente com os membros da Magna Convenção e tiveram até uma reclamação no perfil da Magna Convenção dizendo que a região está com dificuldades. Que história é essa? Dificuldade de um lado para uns e para outros dinheiro emprestado nos bastidores, agiotando o dinheiro da igreja? Como é que é isso? E segundo o que a gente foi informado aqui, foi usado o dinheiro da igreja nessa ideia de agiotagem até para a compra de uma loja de materiais de construção para alguém da família também, que parece-me que esse cidadão da família aí veio do exército, com a mão na frente e outra atrás, e comprou uma loja aí de 300 mil reais. Se é que eu estou certo desse valor, pode ser talvez um pouco mais. E esse dinheiro veio da onde? Até hoje ninguém sabe, os membros não sabem. Afinal, você a vida inteira é um pastor e sempre reclamando, sempre dizendo que está em dificuldade. E como é que essa grana aparece do nada? Explica aí para os membros. Tem muitos membros aí que estão querendo explicação dessa questão. E a pergunta que eu faço: que história é essa? Que palhaçada é essa, senhor curto e grosso? Que ao invés de ajudar os membros necessitados, a viúva, o órfão, será que tu tem reformado alguma casa de alguma viúva por aí? Tem aplicado dinheiro ao órfão? Tem aplicado dinheiro ao necessitado? Pelo que eu fui informado, não. Infelizmente, o que eu soube aqui é que você anda emprestando aos necessitados dinheiro da igreja e cobrando juro dos mesmos. Isso não seria uma ingratidão da sua administração? Fazer com que o membro te dê a oferta, te pague o dízimo, e você pega o dízimo e a oferta e reverte em empréstimo para eles, deixando o necessitado, o membro que está com dinheiro, precisando de dinheiro para pagar alguma conta, sei lá o que, ao ponto do cara ficar te devendo e ainda cobrar a oferta e o dízimo. Que palhaçada! Que pilantragem é essa, senhor curto e grosso? O conselho de ética da convenção, o que vocês estão fazendo? Não está na hora de vocês tirar o bundão da cadeira e verificar essas situações? Afinal, vocês devem satisfação ao povo catarinense, aos assembleianos de Santa Catarina. E tem mais, tem uma denúncia aqui, ó, que diz que foi cobrado da igreja de Dois Vizinhos 70 mil reais para a jubilação de um pastor anterior e cobrou os mesmos 70 mil reais da cidade de Salto do Lontra. Tem como você dar explicação dessa questão também? Que parece que lá em Salto do Lontra o dinheiro desapareceu e você não deu as caras, inclusive usou a frase para coagir: eu sou o presidente, eu que mando. Que história é essa, senhor curto e grosso? Quem manda é a igreja, é a Assembleia Geral. Quem manda é eles. Você é subordinado à igreja, entendeu? Ou você ainda tá nessa história de cacique? Isso é uma palhaçada, é 171. Que malandragem é essa, senhor curto e grosso? Que vergonha! Eu vou esclarecer algo para você aqui, senhor curto e grosso. E todos os membros de Salto do Lontra,
de Dois Vizinhos, principalmente, é onde você está pastoreando, que agiotagem é crime. É crime contra a economia popular, se você não sabia. No artigo 4º da lei 1521/51, 1521/51, prevê pena de detenção, cadeia, chilindró, de 6 meses a 1 ano para todo aquele que cobra juros, empréstimos clandestino. Eu acho que isso nem cabe mais ao Conselho de Ética da Convenção, não, senhor Curto e Grosso. Está cabendo aí polícia, é uma investigação policial em cima disso. Mas calma aí, agora que vem o cerne da coisa. O porquê que apareceu esse cidadão lá em Francisco Beltrão, que é exatamente agora que vem o porém. Estou eu lá dando uma pesquisada sobre as denúncias de Francisco Beltrão, me deparo com esse pastor agiota, o Curto e Grosso. Por quê? Porque ele é parente do pastor anterior, que ajudou a endividar a igreja de Francisco Beltrão, aquela dívida milionária que tem outros vídeos aí explicando. Esse pastor Curto e Grosso, ele emprestou ao seu parente pastor, ao então pastor presidente de Francisco Beltrão, o antecessor desse do Zap Zap. E eu digo aqui uma quantia, porque alguns dizem que é 100 mil reais, outros dizem que é 140 mil. Eu não consegui concluir qual é o valor certo, mas foi acima de 100 mil. Ele emprestou ao então pastor de Francisco Beltrão e, pasme vocês, sem um consentimento da igreja, sem passar por ata, sem passar por uma reunião de membros. Só alguns pastores integrados, aqueles mais chegados, peixinhos, que ficaram sabendo ali, mas totalmente sem consentimento das igrejas, tanto da que o pastor agiota, o Curto e Grosso é pastor, e nem da de Francisco Beltrão. E tudo isso para ser descontado em cheques. E detalhe, com juros, porque a agiota não vai emprestar sem juro dinheiro. Que malandragem, né? Cara, eu não consigo entender, eu não consigo entrar na minha cabeça. Você não ter temor de Deus, trabalhar com o dinheiro do povo, cara, de viúva, de pessoas que trabalham, ralam o mês inteiro para dar oferta, o dízimo lá, e o pastor malandrão sendo agiota, cara. Dinheiro que nem é dele. Isso é muita malandragem. É verdadeiros ratos de púlpito. Aí você pergunta, mas o que Deus dá? Deu que, para o desespero do senhor Curto e Grosso, que eu acho que nessas alturas já quase explodiu, que fiquei até sabendo que está mal, adoentado. Por quê? Porque ele foi cobrar o pastor lá, o pastor do Zap Zap agora, e o pastor do Zap Zap diz que não deve nada para ele. Apresentou cheque ali, não devo nada, não passou por Assembleia Geral, não tem consentimento da igreja, a igreja de Beltrão não te deve nada. Resumindo, a casa caiu para o Curto e Grosso. Diz as más línguas que frouxou o esterco, conforme é o linguajar, atacou a pressão e, segundo o que eu fui informado, está depressivo em casa, doente. Inclusive a Magna Convenção teve lá agora há pouco pedindo ajuda, que a região está passando em crise. Que palhaçada de crise é essa? Agiotando dinheiro da igreja e reclamando que a região tá passando por dificuldade. Isso é esnobar com a cara dos membros, daqueles irmãos que ralam de segunda a segunda para manter a sua vida financeira, confiando que dando os seus 10%, a sua oferta lá na igreja, as coisas vão melhorar, vai ser abençoado. Enquanto isso, um palhaço desse, um porco, um malandro da fé desse, está literalmente usando de má fé com o dinheiro que recebe, que nem dele é. E lembrando que nem a igreja de Dois Vizinhos sabe dessa palhaçada. Resumindo aqui, essa dívida de Francisco Beltrão com Dois Vizinhos, que seria de compadres, não existe. Só que essa grana que agora ninguém vai pagar, saiu da onde? Quem diria, né, senhor Curto e Grosso? O próprio sobrinho lhe dando pinote, dando calote. Era óbvio que isso ia acontecer.
Afinal, o senhor, sobrinho seu aí, a cabritona, são acostumados a fazer esse tipo de palhaçada. Aí sempre mudam com aquela falsa carisma, conquistando outras pessoas novas, como o pastor, o homem de Deus, a cabritona com aquela lábia toda, tentando convencer todo mundo, e assim vão passando a perna em com quem aparece pela frente. Até deixa um recado pro pessoal aí da cidade dela aqui no litoral, toma cuidado com essa turma. Como eu sempre estou falando aqui, eu sou a voz do povo que clama, do povo que não aguenta mais. Esse povo quer satisfação, senhora Magna Convenção. A igreja de Francisco Beltrão, os membros de Francisco Beltrão, os membros de Dois Vizinhos, os membros de Salto do Lontra, querem satisfação. Afinal, são eles que contribuem. Afinal, são eles que mantêm essas igrejas. Porque se não fosse eles, essa grana nem existia. Então, que haja justiça da parte de vocês. Pare de se preocupar em querer denunciar os meus vídeos e vão organizar a casa de vocês. Porque já tá ficando horrível, feio para essa magna convenção catarinense que só sabe querer se defender, tapar o sol com a peneira, mas resolver os seus problemas não dão conta. Pede pra sair, pô. Eu acho que tá na hora desses pastor pilantra, puxa saco dessa magna convenção, começar a criar vergonha na cara. Infelizmente esse pastor agiota, popular curto e grosso, não honra o bigode que usa. Infelizmente vivemos um tempo onde o errado ficou certo e o certo ficou errado. E ai de você se você contrariar. Porque sempre o errado vai ter voz ativa e vai ser o cara que vai comandar aqueles que estão com boa índole, boas intenções. As inversões de valores se tornaram normais no meio dessa gente. Só que eu tenho uma coisa a dizer, existe os remanescentes, existe pastores nesse sudoeste, no oeste, aqui no litoral também, que ainda estão lutando por uma causa verdadeira, ainda não se dobraram, estão lutando, infelizmente não conseguem ter voz ativa, mas eu tenho certeza que chegou o tempo da limpeza dessa podridão. E Deus está levantando um exército aí, senhora Magna Convenção, para destruir com essa imoralidade que já tomou conta da vida de vocês. Infelizmente o dinheiro que era para estar sendo investido no povo, retribuindo através de benefícios à comunidade, ao próximo, ao necessitado, ao doente, aquela irmãzinha que está dando o dízimo da aposentadoria, dando oferta todo mês lá na igreja, o teto tá caindo da casa, tá faltando uma pintura, era para estar lá renovando essa casa, renovando a pintura, cesta básica para nessa crise, mas infelizmente vai parar na mão dessa gente que não tem um pingo de temor e que usa para os seus próprios benefícios da forma que mais ele entende que é o certo, da forma mais precária e jaguara que existe. Infelizmente, eu só tenho que lamentar com o povo de Dois Vizinhos, o povo de Francisco Beltrão, o povo lá de Salto do Lontra. Eu só tenho que lamentar com vocês e pedir para que Deus venha fazer justiça. Eu estou dando a minha cara a tapa por vocês e eu só peço que vocês nos entendam, ajuda a divulgar esses vídeos para que haja essa pressão, para que a convenção, para que a Magna Junta Executiva crie vergonha na cara e resolva esses perrengues que estão trazendo escândalo para a região e para cada cidade de vocês aí. Se você não é inscrito desse canal, se inscreve aí embaixo, deixa o seu joinha que é importante. Comente aí embaixo se você concorda com o que eu falei aqui, se você tem conhecimento de alguma outra coisa a mais, procura nós e nós estamos dispostos a ajudar vocês, ser a voz daqueles que estão oprimidos pela injustiça, pela imoralidade desses homens carnais, esses homens malignos que está chegando o fim de cada um deles. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.